palavra de Deus diz em 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim, que Salomão fez uma oração. No capítulo 6, ele fez uma oração. E a Bíblia diz assim: acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, porque a sua misericórdia, porque é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. No verso 14, e Deus então vai falar, Deus aparece a Salomão pela segunda vez, e Deus fala o seguinte: se o meu povo, depois da glória encher a casa, encher a igreja, encher o templo, diz assim, Deus então fala e disse assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Eu quero ensinar algo para você, porque a gente vai terminar no horário. Querido, havia um templo, um sacerdote, um ritual, e havia um altar. Hoje, o templo é você, o sacerdote é você, e o altar é você. Salomão orou, e o templo e a casa se encheram da glória, e a fumaça entrou naquele lugar. E eles não podiam entrar naquele lugar. Tamanha era a glória do Senhor. Nós hoje, quando o Senhor Jesus Cristo veio, a palavra de Deus diz que no momento da sua morte o véu se rasgou, de alto a baixo. A separação que havia entre o santo lugar do santo dos santos, ela foi rasgada. Hoje você é o sacerdote. A Bíblia diz que nós somos reinos de sacerdotes. Nós somos um reino sacerdotal. E quando nós entendemos por sacerdotes, você hoje é aquele que pode orar, e pode clamar, e pode pedir esta glória e a manifestação do Senhor sobre o templo, que é você, na casa, que é você, no altar, que é você, até que não haja mais espaço nenhum para nada mais entrar, a não ser a glória manifesta de Deus. Avivamento é isso. Avivamento é ser o templo, a casa, o altar, cheio da glória e da manifestação do Senhor. A Bíblia diz que foi quase que imediatamente que Salomão orou. E quando ele orou, às vezes nós achamos que nós podemos fabricar esta glória. Às vezes nós achamos que fórmulas mágicas podem abençoar o povo de Deus. Tudo aquilo que se torna repetitivo demais se torna prejudicial para o reino. Deus não se prende a fórmulas, Deus não se prende a esquemas, Deus não se prende a manipulações. Existe hoje muitos querendo produzir ambiente para que a glória seja manifesta. E nessa semana nós vamos estudar, segundo os livros, Thales, eu preciso falar com você, viu, querido?
Estava querendo falar com você antes de você ir embora, acho que você vai amanhã cedo, preciso falar contigo, fazer um favor para mim. Tá, querido? Ainda bem que você é alto, eu li daqui e vi você aqui. Então, queridos, quando nós olhamos, nós achamos que nós vemos assim a história nossa, nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa, manipular o ambiente. Irmãos, eu todos os dias que assumo esse púlpito, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, eu quero subir dependente do Senhor e descer na dependência do Senhor. Senhor, eu não quero que o culto seja uma repetição do culto de domingo passado. Senhor, eu quero que o Senhor faça aquilo que o Senhor deseja fazer, aquilo que o Senhor quer. Senhor, o Senhor está no controle. Irmãos, eu poderia muito bem, e sei fazer, e manipular um auditório. Isso é diabólico, isso é terreno, isso é demoníaco. Eu sei todas as estratégias para controlar um ambiente, mas irmãos, isso é diabólico. O que nós vamos aprender nessa semana, através do livro de 40 dias de jejum e oração, é que não existe fórmulas mágicas para o avivamento. Mas, querido, a Bíblia apresenta condições para que o avivamento aconteça. Condições. E quais condições é essa? A primeira condição, Deus vai falar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira condição, humildade. Irmãos, nós muitas vezes temos cultos aonde a presença de Deus toma conta do ambiente. E sabe qual é a primeira coisa que tem que acontecer? É o homem de joelho no chão, se humilhando na presença do Senhor. A Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a primeira condição é a humilhação. A Bíblia diz assim, todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A Bíblia diz que no Salmo 138, versículo 6, embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Deus conhece o coração. Não existe fórmulas, irmãos, para o avivamento. Existem condições da casa, existem condições do templo, existem condições do altar. Quando a casa, o templo e o altar está em condições de receber a glória vem, a manifestação desce, o Espírito Santo faz a sua obra. E nós precisamos entender isso. Verso Isaías 57, 15 diz assim, o Senhor diz assim, assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Ele diz assim, habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar a ele novo ânimo, e ao espírito do humilde o novo alento, e novo alento ao coração do contrito. Olha lá o texto. Assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo, habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento ao coração do contrito. Irmão, se você vem para o culto, humilde, na presença do Senhor, não achando que você tem direito, você não tem direito. E você vem para o culto, humilde na presença do Senhor, as condições começam a se formar para o templo, para a casa e para o altar. Segunda condição que Deus vai colocar, ele diz lá, a segunda condição,
arrependimento. Irmão, se não tiver arrependimento de pecado, não tem milagre. Se não tiver arrependimento, não tem avivamento. Se não tiver arrependimento, a glória não entra na casa. A glória não pega o altar e a glória não enche o templo. E que arrependimento é esse? Querido, olha a sua vida. De quantas coisas nós temos que nos arrepender? A Bíblia diz: confessai os vossos pecados, para serdes curados. A Bíblia diz: olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É preciso arrependimento. Irmãos, na história dos avivamentos, o povo, a palavra começava a ser pregada e de repente parava o culto. O povo começava, as pregações eram feitas na praça, os pregadores começavam a pregar dizendo: ó, se você não se arrepender, você vai para o inferno. De repente o povo começava a se ajoelhar, e misericórdia, começava a chorar e pedir: eu estou arrependido do meu pecado, eu fiz isso. Um chegava e dizia que tinha feito sem vergonha nenhuma, porque quando a gente tem vergonha, a gente não se arrependeu. E aí teve um pregador que disse assim, era tanta gente, que ele disse assim, não tinha mais espaço. Ele falou assim: dentro de 1 hora eu vou estar do outro lado da cidade, e quem quiser ter uma vida de arrependimento, vá para lá. E ele saiu correndo para lá, ele correu do outro lado, e quando ele chegou lá, já tinha uma grande multidão deitada no chão, no pó, e se arrependendo dos seus pecados. Irmãos, não vai ter avivamento se não tiver arrependimento de pecado. Irmãos, nós estamos nos tornando muito materialistas, insensíveis. Irmãos, nós não amamos mais as coisas de Deus, nós banalizamos, nós não valorizamos mais. Irmãos, nós não damos valor à oração. Irmãos, nós não valorizamos mais a palavra. Nós estamos aqui, presta atenção, querido. Nós estamos numa campanha dos 40 dias para motivar o seu coração. Tem gente que nem comprou o livro, tem gente que nem pegou o livro, tem gente que nem campanha está fazendo. E tem gente que está fazendo isso e tem 20 anos de membresia da igreja. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele está bicudinho. Sabe, irmãos, nós temos que nos arrepender dessa miséria de vida que nós estamos vivendo longe de Deus. Se não houver arrependimento na igreja, não tem avivamento, não tem cura, não tem milagre. Os milagres, eles acontecem assim, devagarzinho, mas irmãos, se houver um verdadeiro arrependimento na igreja, os milagres virão como as águas, aquelas ondas que vem uma após outra, e vai chegando, e vai chegando, e vai chegando, e de repente você vai. Eu fui num lugar, foi agora que Samara, passamos em Recife, e tem um lugar lá que a praia é tão linda durante a manhã, mas quando é essa época a maré é tão alta, que a água começa a bater assim, aí vai caindo por cima do asfalto assim. Irmãos, Deus quer fazer isso, mas tem que ter arrependimento. Você já parou para pensar se as suas atitudes glorificam a Deus? Você já parou para pensar se os seus pensamentos glorificam a Deus? Você já parou para pensar quantos pecados você comete durante a semana inteira? Aí você vem para o culto e começa: sopra Espírito Santo, venha, Espírito Santo desce sobre a minha vida, oh Senhor derrama glória, Senhor faz isso, e o louvor está lá, e você está, peraí, chegou na igreja, passou a semana inteira, não se arrependeu dos seus pecados, não sabe o que é dobrar o joelho na presença do Pai, e acha que o Espírito Santo vai soprar? E acha que Deus vai manifestar? E acha que alguma coisa vai mudar na sua vida? A gente está falando aqui, nada muda se eu não mudo, se eu não mudar a minha atitude, meu coração. Irmãos, eu não posso fabricar o avivamento, mas as condições são criadas na casa, no templo, na sua vida. E a terceira condição
santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sede santos vocês também. Pode vir o ministério de louvor. Sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Agora deixa eu dizer algo para você aqui, que a gente vai aqui. Houve um momento que Moisés subiu na montanha, e Deus estava lá, derramando sua glória e manifestando, a Santo dos Santos, tá? Vocês iam cantar, não, pode ser, das águas. E Moisés estava lá em cima. Então, irmãos, aquele lugar que Deus estava, se tornou um lugar santo. Ninguém podia subir naquele lugar. E eles ficaram esperando Moisés descer. Quando Moisés desceu e as pessoas olharam para Moisés e disseram assim: Moisés, sua face está resplandecente. Moisés não viu a face dele, as pessoas não conseguiam olhar para ele. Santidade é isso. Santidade é viver uma vida irrepreensível diante do Senhor. Eu não estou dizendo que você não vai pecar, porque talvez se você pecar, quando você pecar, nós temos advogado junto com o Pai. Nós erramos, nós cometemos erros, nós não somos perfeitos. Mas a Bíblia diz: se você pecar, você tem um advogado, você tem alguém justo. Deus é o maior e é aquele que mais deseja que você viva uma vida de frutificação, de saúde. E eu quero terminar minha palavra aqui dizendo para você o seguinte: talvez nessa noite você vai ser desafiado a recomeçar. Humildade, arrependimento, santificação. Talvez sua vida não esteja assim tão bem, mas essa noite Deus está chamando você para um avivamento, para começar um avivamento na sua vida. Às vezes você é um tronco caído lá no meio do mato, foi cortado, foi jogado. Deus não desistiu de você. Deus quer derramar sobre a sua vida chuvas hoje. Deus quer derramar sobre a sua vida o milagre dEle, a manifestação da glória dEle. Eu quero que você ouça essa música a primeira vez. Baixe a sua cabeça, coloque a letra dela, Cheiro das Águas.